eu tenho um referencial S. Na origem de S, uma bomba explode. Depois de 2 microsegundos, uma outra explosão a 300 metros de distância. Tá certo? Isso tudo medido em S. Aí eu tenho S', que é o referencial do astronauta, de um foguete. E ele mede a distância entre essas explosões, quer dizer, o ΔX no referencial dele, e encontra 200 metros. Quer saber qual é o intervalo de tempo entre essas duas explosões nesse referencial. Aqui nós temos essa distância, 300 metros, que é medida no referencial próprio. Isso aqui é um comprimento próprio. Ela está olhando aqui, a distância medida no referencial S' foi contraída. Contração de Lorentz por um fator gama. A gente pode encontrar qual é o fator gama. Usar o fator gama para discutir como é que muda o tempo. Mas toma cuidado que, neste caso, eu não tenho nenhum tempo próprio. Em S, um aconteceu na origem, outro na posição 300 metros. Em S', a distância entre os dois foi 200 metros. Quer dizer, em nenhum dos dois casos, os dois eventos, primeira explosão e segunda explosão, aconteceram na mesma posição. Mas tem uma maneira imediata de resolver esse problema, que é a seguinte. Nesses dois referenciais, o intervalo espaço-temporal tem que ser o mesmo. E o intervalo espaço-temporal, veja, ele relaciona ΔT e ΔX quaisquer, não precisa ser. Nenhum dos dois precisa estar sendo medido no referencial próprio. Ele é mais amplo, né? Nós ganhamos algo a mais com o intervalo espaço-temporal. Então, o que eu vou fazer é descobrir qual é o valor do intervalo espaço-temporal no referencial S e obrigar o intervalo espaço-temporal em S' a ser o mesmo. Então, eu vou medir S quadrado em S, S pequeno quadrado em S grande, cuidado que a letra é a mesma, né? Mas significam coisas distintas. Isso vai ser, então, C vezes 2 microsegundos. Quanto é que dá C vezes 2 microsegundos? 600 metros. Lembra que C é 300 metros por microsegundo? Então isso aqui dá 600 ao quadrado menos ΔX ao quadrado, que é 300. Então isso aqui vai dar 27 com 4 zeros. Tá certo? Isso tem que ser igual ao intervalo espaço-temporal medido em S'. E esse vai ser C vezes ΔT' ao quadrado, né? Eu vou botar assim, 300 metros por microsegundo ao quadrado vezes ΔT' ao quadrado, menos ΔX' ao quadrado, que é 200 ao quadrado. Então, você vai ver que esse ΔT' resulta ser, isso aqui dá cerca de 3,3 microsegundos. A maneira sistemática de você abordar um problema de cinemática relativística é usando as transformações de Lorentz. Vou chamá-la no singular, tá? A transformação de Lorentz envolve a relação entre 4 coordenadas, 3 de espaço e 1 de tempo. Eu vou chamar isso aqui de uma transformação de Lorentz. Então aqui nós temos o referencial S. E aqui o referencial S'. Aqui está o ponto P, no qual, num determinado instante, ocorre uma explosão. Essa explosão deixa uma marca que é visível tanto por S quanto por S', e que eu posso usar, por exemplo, para medir a distância entre a posição do ponto P e um outro ponto arbitrário. As coordenadas do ponto P no referencial S' serão X' e T', um instante em que ele ocorre nesse referencial. Tá certo? As coordenadas no referencial S serão X e T. Eu vou colocar T aqui. Certo? T' no referencial, T no outro. T aparece também porque eu estou partindo, lembra, dos referenciais na configuração standard. Ou seja, em T igual a 0, as duas origens coincidiam. Portanto, o tanto que S' já andou, eu vou escrever como V vezes T. A conexão que existe entre X' e X na transformação de Galileu é X' mais VT
é igual a x. Isso aqui é Galileu. Ah, mas isso não é relativístico. Porque, olha só, esse x' aqui, né, é a distância própria, né, entre a origem do referencial S' e o ponto P. Portanto, ela vai ser contraída, né? Na relatividade, a gente vai ter a seguinte relação, x', que é x menos vt, vai ser contraída, né, por um fator gama, não é isso? Então, x menos vt é x' dividido por gama. X' é gama vezes x menos vt, né? Nós temos também y' e z' que não estão... Y' está representado aqui. Z' e z são coordenadas ortogonais ao quadro. São duas coordenadas perpendiculares à direção de movimento, porque a direção de movimento, v, o vetor v é v x chapéu, não é isso? Tem a direção de x. Então, y' e y são iguais. Z' e z também são iguais. Se eu tenho as coordenadas x e t no referencial S, eu posso obter quem é a coordenada x' no referencial S'. Acontece que esses dois referenciais inerciais admitem uma simetria completa entre eles. Significa que, se eu tentar fazer a mesma coisa partindo das coordenadas medidas em S' para obter as coordenadas em S, eu terei o seguinte: x tem que ser igual a gama x' mais vt, porque a velocidade está no sentido oposto. Para obter a conexão entre t' e t, eu vou fazer uma álgebrazinha. Eu vou jogar x' aqui dentro. E vou ficar com o seguinte: x é gama, x', que é gama x menos vt, mais vt'. Agora vamos fazer uma brincadeira algébrica aqui. Eu quero obter ao final t' em função de t, por exemplo. Então aqui vai aparecer gama quadrado x menos gama quadrado vt mais gama vt'. Mas quem é gama quadrado? Gama quadrado é 1 sobre 1 menos beta quadrado. Eu quero deixar t' sozinho de um dos lados. Então vai ficar gama vt' igual a x menos gama quadrado x mais gama quadrado vt. Vamos ver quem é x menos gama quadrado x. Fica x menos x sobre 1 menos beta 2. Boto no mesmo denominador, fica 1 menos beta 2 aqui, fica 1x menos x desaparece, fica menos beta 2, x sobre 1 menos beta 2, mais gama 2, que é 1 sobre 1 menos beta 2, vt. Vou dividir tudo por gama v. Só que 1 sobre 1 menos beta 2 é gama 2. Certo? Então, 1 menos beta 2, daqui eu vou escrever isso assim, 1 menos beta 2 é 1 sobre gama 2. Substituo aqui, isso aqui é 1 sobre gama 2. Com esse gama desaparece um gama, fica um gama no denominador que sobe. Então fica t' igual a gama t. Aqui é a mesma brincadeira, tem um gama que sobe, né? Fica gama beta 2 x sobre v, mas beta é v sobre c. Então o v vai cortar em cima e embaixo, fica t' igual a gama em evidência, t menos. Então desse beta 2, um dos betas desapareceu para dar lugar ao v, então fica x v sobre C2. Agora obtive t' gama t menos vx sobre C2. Essa é a transformação de Lorentz. Então aqui, o que eu estou fazendo? Se eu sei as coordenadas espaço-temporais de um evento no referencial S, a transformação de Lorentz gera
as coordenadas espaço-temporais do mesmo evento no referencial S'. Então, aqui a transformação de S' para S, e aqui a transformação de S para S'. Vale alguns comentários qualitativos sobre isso que você está vendo aqui na sua frente, né? Em primeiro lugar, relembre uma experiência de pensamento na qual a gente tinha um vagão de trem em movimento, e aí uma pessoa do lado de fora. Aí quando o meio do vagão de trem coincidia com a pessoa do lado de fora, acontecia alguma coisa, e uma explosão, e a pessoa do lado de fora recebia 2 feixes luminosos simultaneamente, vindo das 2 extremidades do vagão, né? Ou das posições que coincidiam com as 2 extremidades do vagão. Essa pessoa, porque recebeu os 2 feixes simultâneos e porque vê pelas marcas deixadas no chão, das explosões que geraram esses feixes luminosos, que elas aconteceram à mesma distância, conclui que os 2 eventos, as 2 explosões aconteceram simultaneamente nesse referencial. Nós aí construímos um raciocínio para mostrar que no referencial do vagão em movimento, isso não era verdade. Os 2 eventos não eram simultâneos. Lembra disso? Qual era o evento que acontecia primeiro? A explosão da frente ou de trás? Eu estou andando para cá, né? A da frente acontecia primeiro. Olha só. Vamos chamar de S' o referencial do vagão, tá certo? Observe que T', o instante em que um determinado evento acontece, está relacionado com T, o instante em que ele acontece no referencial externo, no referencial S. Vamos chamar de 0 o instante em que aconteceram as explosões, tá certo? Em S. Olha só, T' é T menos Vx sobre C2. Aparece X com sinal de menos na frente. Quanto maior for X, mais eu tiro do T. Tá certo? Então menor é o T'. Tá certo? Então por isso, o evento da frente, que tem um X maior que o evento de trás, aconteceu num instante inferior, num instante menor no referencial S', ou seja, um instante anterior. Aí está vendo a comprovação quantitativa daquele efeito qualitativo que eu tinha mostrado. Vamos imaginar 2 eventos que sejam assim. Evento 1 e evento 2, cujas coordenadas sejam as seguintes: x1 e t1, isso tudo em S. E o evento 2, que acontece no mesmo lugar, mas num outro instante, t2. E agora vamos ver como é que o intervalo de tempo medido nesse referencial se relaciona com o intervalo de tempo medido no referencial S'. Né? O referencial S', eu vou ter que descobrir qual é o intervalo de tempo usando essa expressão aqui. Então, delta T', que é T'2 menos T'1, vai ser igual a, estou usando essa expressão aqui, né? T'2 vai ser gama T2 menos Vx2 sobre C2. T'1 vai ser gama T1 menos Vx1 sobre C2. O gama está multiplicando o T2, está multiplicando o T1. Então vai aparecer gama T2 menos T1. Agora, os termos que envolvem o x vão ser iguais, porque o x é o mesmo. x1 e x2 são o mesmo. Gama Vx1 sobre C2 é igualzinho a gama Vx2 sobre C2, porque x2 é igual a x1. E tem um sinal de menos entre os dois, então desaparece. Então fica só isso aqui. Esse aqui é o intervalo de tempo medido no referencial, no qual os 2 eventos aconteceram na mesma posição. Esse é o intervalo próprio. Pronto, aqui está a dilatação do tempo.